Ao redor do nosso planeta, formações rochosas testemunham as forças implacáveis de erosão, intemperismo e atividade tectônica que moldaram a Terra ao longo de milhões de anos. Enquanto muitas se misturam perfeitamente à paisagem, outras se destacam com suas aparências estranhas e incomuns. Essas extraordinárias maravilhas geológicas não apenas cativam viajantes e entusiastas da natureza, mas também contam a profunda história do passado dinâmico da Terra. Prepare-se para se impressionar enquanto viajamos para os cantos mais distantes do globo, revelando as obras-primas mais extraordinárias da natureza em nossa exploração das 15 formações rochosas mais inacreditáveis. Número 15. Cabeça da Rainha, localizada no Parque Yellow-Jope em Taiwan, é uma extraordinária formação rochosa que se assemelha ao perfil de uma cabeça de rainha. Este marco icônico, formado ao longo de milhares de anos de erosão natural, ergue-se orgulhosamente a uma altura de mais de 4 metros. A forma única da cabeça da rainha deve-se ao intemperismo diferencial, onde a rocha mais macia na base se desgasta mais rapidamente do que a rocha mais dura no topo. Esta formação faz parte do Cabo Yellow, uma península longa e estreita que se estende por 1,7 km no mar. O cabo é rico em características geológicas fascinantes, incluindo rochas em forma de cogumelo, cavernas marinhas e intemperismo em forma de favo de mel. A combinação de erosão marinha, ventos fortes e a composição geológica única da região moldou essas formações notáveis. A cabeça da rainha tornou-se um símbolo da beleza natural de Taiwan, atraindo milhares de visitantes todos os anos. Sua semelhança com um perfil régio também a tornou um tema popular para fotógrafos e artistas. A formação está lentamente se desgastando devido à erosão natural, perdendo cerca de 1 centímetro a cada ano. Para preservar essa maravilha natural, as autoridades implementaram medidas de proteção, incluindo a limitação do acesso dos visitantes e o uso de tecnologia avançada para monitorar as taxas de erosão. Nas proximidades, o Sapato da Fada e a Rocha do Pássaro Marinho são outras formações notáveis dentro do parque. O Sapato da Fada parece um sapato de salto alto, enquanto a Rocha do Pássaro Marinho se assemelha a um pássaro em voo. Essas formas caprichosas aumentam o encanto do parque, tornando um destino imperdível para os entusiastas da natureza. Número 14. Rocha Ondulada, na Austrália Ocidental, é uma das esculturas mais notáveis da natureza. Com 15 metros de altura e se estendendo por 110 metros, essa formação rochosa natural parece uma onda gigante do oceano congelada no tempo. Localizada perto da cidade de Eyen, a Rocha Ondulada faz parte do Parque de Vida Selvagem de Eden, atraindo turistas e fotógrafos de todo o mundo. A formação da rocha ondulada remonta a cerca de 2 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Ela foi criada por um processo conhecido como intemperismo em declive acentuado. Ao longo de milênios, o intemperismo químico e a erosão pela água esculpiram o granito na forma que vemos hoje. A forma ondulada distinta deve-se à erosão gradual das camadas de rocha mais macias na base, enquanto as camadas mais duras permaneceram intactas, formando uma estrutura côncava que se assemelha a uma onda do oceano prestes a quebrar. O que torna a rocha ondulada ainda mais fascinante são as listras verticais de preto, vermelho e amarelo em sua superfície. Essas listras são o resultado da lavagem de minerais, como óxido de ferro e alumínio, pela chuva na superfície da rocha, criando uma aparência surpreendentemente colorida. Além de suas maravilhas geológicas, a rocha ondulada possui significância cultural. A área ao redor da rocha ondulada é rica em história e cultura aborígene. O povo local Bardon conhece a rocha há milhares de anos e possui várias lendas e histórias associadas a ela. Uma dessas lendas conta sobre uma serpente arco-íris que deslizou sobre a terra e formou a rocha com seu corpo. Os visitantes da rocha ondulada também podem explorar as atrações próximas. O bocejo do hipopótamo, uma formação rochosa que se assemelha a um hipopótamo bocejando, fica a uma curta caminhada de distância. Além disso, o Parque de Vida Selvagem da Rocha Ondulada e o Lago Salgado da Rocha Ondulada oferecem mais oportunidades para apreciar a beleza natural e a biodiversidade da região. Número 13. Calçada dos Gigantes, localizada na costa da Irlanda do Norte, é uma maravilha natural composta por cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas. Essas formações impressionantes são o resultado de uma antiga erupção vulcânica que ocorreu há cerca de 60 milhões de anos. As colunas são predominantemente hexagonais, embora existam algumas com 4, 5, 7 ou 8 lados. Elas estão dispostas de maneira precisa e ordenada, criando uma paisagem que parece de outro mundo. Essas colunas de basalto foram formadas durante o período Paleogeno,
quando a atividade vulcânica na região fez com que a lava fluísse em direção à costa. À medida que a lava esfriava rapidamente, ela se contraía e se fraturava, criando o padrão distintivo que vemos hoje. O processo de resfriamento foi tão preciso que as colunas parecem ter sido esculpidas meticulosamente por mãos humanas. Segundo a lenda, a Calçada dos Gigantes foi construída pelo gigante irlandês Fimacool como uma ponte para a Escócia, a fim de confrontar seu rival, o gigante escocês Benandoner. Quando Finn percebeu que Benandoner era muito maior que ele, fugiu de volta para a Irlanda, e sua esperta esposa o disfarçou de bebê. Ao ver o enorme bebê, Benandoner assumiu que o pai, Finn, devia ser gigantesco, e fugiu de volta para a Escócia, destruindo a calçada atrás de si. Este mito adiciona uma camada de riqueza cultural ao local natural, misturando geologia com folclore. A área é não apenas geologicamente significativa, mas também rica em biodiversidade. A Calçada dos Gigantes abriga várias espécies de plantas, incluindo a erva das pedras marítima e a erva dos carpinteiros, que prosperam no ambiente costeiro salgado. As poças de rochas e os penhascos sustentam uma variedade de vida marinha e aves costeiras, tornando-se um refúgio para os entusiastas da vida selvagem. Os visitantes da Calçada dos Gigantes podem explorar o local por meio de várias trilhas que oferecem vistas deslumbrantes da costa e das colunas. A mais famosa dessas trilhas é a Causeway Coastway, que se estende por mais de 53 quilômetros ao longo da pitoresca linha costeira. Número 12, Mampupuner, aninhadas na natureza selvagem remota da República de Komi, as formações rochosas de Mampupuner, também conhecidas como Sete Homens Fortes, são uma deslumbrante maravilha natural nas montanhas Urais setentrionais, na Rússia. Esses 7 pilares imponentes se erguem entre 30 e 42 metros de altura, criando uma paisagem surreal e majestosa. Formadas há mais de 200 milhões de anos, essas colunas de granito originaram-se de camadas sedimentares que sofreram imensa pressão e calor devido à atividade tectônica. Ao longo de milênios, as rochas mais macias ao redor desses pilares se erodiram, deixando para trás essas formações graníticas resistentes. As formações rochosas de Mampupuner estão imersas em lendas locais e têm grande significado cultural. De acordo com o folclore dos Mansi, os pilares são os restos petrificados de 7 gigantes que foram transformados em pedra pelos deuses como punição por suas intenções de destruir o povo Mansi. Visitar Mampupuner é uma aventura em si devido à sua localização remota. As formações são acessíveis por meio de uma caminhada desafiadora ou de um passeio de helicóptero. A rota clássica de caminhada a partir da região de Sova abrange aproximadamente 180 km e leva cerca de 6 a 7 dias para ser concluída. A jornada oferece vistas deslumbrantes das montanhas Urais e a oportunidade de testemunhar a beleza intocada da região. Para aqueles que se aventuram nesta trilha, a experiência é nada menos que mágica. O contraste marcante entre os pilares de granito lisos e o terreno acidentado da floresta circundante e da tundra cria uma paisagem de tirar o fôlego. Os entusiastas da vida selvagem podem avistar uma variedade de animais, incluindo ursos, raposas e espécies raras de aves, como a águia real. Número 11. Parque Nacional Bryce Canyon, localizado no sul de Utah, é conhecido por suas extraordinárias formações rochosas chamadas oodos. Esses esguios e altos pináculos de rocha foram moldados por milhões de anos de processos geológicos. Ao contrário de um cânion tradicional, Bryce é, na verdade, uma série de anfiteatros naturais esculpidos na borda de um alto planalto. A formação dos oodos começou há cerca de 60 milhões de anos, durante a Era Cenozoica. A área era coberta por um lago, e sedimentos depositados por riachos se acumularam em camadas de lama, areia e calcário. Com o tempo, o soerguimento do Planalto do Colorado expôs essas camadas às forças da erosão. As formas distintas dos oodos são o resultado da gelivação e da erosão pela água da chuva. A água que penetra nas fendas congela à noite, expandindo-se e quebrando a rocha. Esse processo, combinado com a água da chuva levemente ácida que dissolve o calcário, esculpe os pináculos únicos. Os oodos de Bryce Canyon variam em altura, alguns alcançando até 60 metros. As formações mais famosas incluem o Martelo de Thor, que se destaca com uma grande pedra no topo de uma coluna estreita, e a seção Wall Street, onde os oodos se alinham como arranha-céus. As cores das formações rochosas, variando do vermelho ao branco, são devidas ao conteúdo mineral, especialmente óxido de ferro. O Anfiteatro Bryce, o maior do parque, é um espetáculo deslumbrante ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz projeta sombras dramáticas e ilumina os oodos em tons vibrantes.
A trilha Navajo Loop oferece uma visão mais próxima dessas formações, levando os caminhantes para dentro do cânion e através dos pináculos imponentes. O parque também abriga espécies únicas de vida selvagem e plantas adaptadas ao ambiente de alta altitude. Os visitantes podem avistar veados-mulas, pumas e uma variedade de espécies de aves, incluindo o falcão peregrino. Os pinheiros bristlecone no parque estão entre as árvores mais antigas do mundo, com alguns estimados em mais de 1.500 anos de idade. Número 10. Árvore de Pedra. É uma notável formação rochosa localizada no deserto de Siloli, no sudoeste da Bolívia. Esta estrutura surreal ergue-se isolada na vasta extensão do deserto de alta altitude, parte da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa. A formação, que se assemelha a uma árvore atrofiada, atinge uma altura de cerca de 7 metros e é composta principalmente de arenito e quartzo. A forma única do árbol de pedra é o resultado de intensa erosão causada por ventos fortes que carregam areia e partículas finas ao longo de milhares de anos. Esses ventos esculpiram a base da formação, criando um pedestal estreito, semelhante a um tronco, que sustenta um topo mais largo e irregular. Situado a uma altitude de cerca de 4.300 metros, as condições no deserto de Siloli são severas. A extrema aridez e as flutuações de temperatura contribuem para a contínua erosão da rocha, alterando lentamente sua forma ao longo do tempo. Apesar de sua aparência aparentemente frágil, o árbol de pedra resistiu ao teste do tempo, tornando-se um símbolo icônico da beleza natural da Bolívia. A área ao redor é igualmente cativante, com uma paisagem caracterizada por outras formações rochosas incomuns, tons vermelhos e alaranjados do solo do deserto, e um pano de fundo de montanhas andinas cobertas de neve. O deserto de Siloli faz parte do maior planalto do altiplano, conhecido por suas paisagens únicas e dramáticas, incluindo o vizinho Salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo. Número 9. Torre do Diabo, em Wyoming, eleva-se dramaticamente das planícies alcançando uma altura impressionante de 264 metros acima de sua base. Este icônico monólito, conhecido por suas impressionantes colunas hexagonais, é uma maravilha geológica que tem cativado visitantes por séculos. Formada há cerca de 50 milhões de anos, a Torre do Diabo é o resultado de atividade vulcânica. Rocha derretida subiu pela crosta terrestre, mas esfriou e solidificou antes de atingir a superfície. Ao longo de milhões de anos, a erosão removeu as rochas circundantes mais macias, deixando as colunas mais duras em destaque. A aparência única da torre se deve ao processo de resfriamento, que fez com que a rocha contraísse e rachasse em suas características colunas. Essas colunas estão entre as maiores e mais bem definidas do mundo, tornando a Torre do Diabo um destino popular para escaladores. De fato, a primeira escalada registrada até o cume ocorreu em 1893, usando uma escada de madeira. A Rota do Hanse, estabelecida em 1938, continua sendo uma das rotas de escalada mais famosas. O local possui grande importância cultural para muitas tribos nativas americanas, incluindo os Lakota, Cheyenne e Crow. Suas lendas sobre a criação da torre muitas vezes envolvem ursos gigantes arranhando a rocha, deixando os profundos sulcos verticais que vemos hoje. Conhecida como Bear Lodge ou Tepei dos Ursos, a torre ocupa um lugar importante em suas práticas espirituais. Pano de oração e oferendas são frequentemente vistos amarrados em árvores ao redor da base, deixados por nativos americanos como parte de seus rituais. A Torre do Diabo foi declarada o primeiro monumento nacional dos Estados Unidos pelo presidente Theodore Roosevelt em 1906. O monumento cobre uma área de 545 hectares, proporcionando amplo espaço para caminhadas e observação da vida selvagem. Um dos trilhos mais populares é o Tower Trail, um circuito de 2 quilômetros que circunda a base da torre. Além de sua importância geológica e cultural, a Torre do Diabo ganhou fama na cultura popular ao ser destaque no filme de 1977, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Número 8. Tsingy de Bemaraha, localizado em Madagascar, é uma floresta hipnotizante de agulhas de calcário que se estende por mais de 666 km². Este sítio do Patrimônio Mundial da Unesco é um labirinto de picos dentados, alguns com até 45 metros de altura. O termo Tsingy se traduz como onde não se pode andar descalço, uma descrição adequada dessas formações afiadas e erodidas. Este fenômeno natural foi formado ao longo de milhões de anos através do processo de erosão. A água da chuva, rica em dióxido de carbono, infiltra-se no calcário, dissolvendo-o gradualmente e criando fendas profundas e pináculos afiados.
Esta topografia única resultou em uma rede intrincada de cavernas, cânions e gargantas. Caminhar pelo Tsingy de Bemaraha é como entrar em outro mundo. As imponentes agulhas são separadas por passagens estreitas que exigem que os visitantes naveguem usando cordas e escadas. A jornada aventureira é recompensada com vistas deslumbrantes do topo, onde se pode ver a vasta extensão da floresta de calcário se estendendo em todas as direções. A biodiversidade no Tsingy de Bemaraha é igualmente notável. Esta região isolada é lar de uma variedade de espécies endêmicas, incluindo o Sifaka decens, um tipo de lêmure que salta graciosamente entre os pináculos. Além disso, a área abriga inúmeras plantas e insetos únicos, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. O Grand Tsingy é a seção mais famosa da reserva, conhecida por suas imponentes agulhas de calcário e trilhas desafiadoras para caminhadas. Aqui, os visitantes podem explorar a catedral, uma enorme caverna aberta, e a varanda, que oferece vistas panorâmicas impressionantes. Número 7. Formação rochosa Al-Nazla, localizada no oásis de Taima, na Arábia Saudita, é uma maravilha geológica extraordinária que cativa os visitantes com sua aparência impressionante. Esta formação é caracterizada por uma fenda precisa no meio, que dá a impressão de ter sido cortada por um laser. As duas metades da formação permanecem perfeitamente equilibradas em pequenos pedestais, tornando-se um local verdadeiramente único. A formação é composta de arenito, uma rocha sedimentar comum na região. A fenda limpa gerou inúmeras teorias e debates entre geólogos e entusiastas. Alguns sugerem que a divisão foi causada por processos naturais, como erosão eólica, atividade tectônica ou expansão e contração térmica. A presença de uma antiga falha geológica é outra possível explicação para esse fenômeno. Apesar de várias teorias, a causa exata da fenda permanece um mistério, aumentando o fascínio por Al-Nazla. O oásis de Taima, onde Al-Nazla está localizado, tem uma rica história que remonta a milhares de anos. A área tem sido um importante centro de comércio e assentamento desde tempos antigos. Evidências arqueológicas sugerem que Taima foi habitada já na Idade do Bronze, e ela foi mencionada em vários textos históricos, incluindo registros assírios e bíblicos. O oásis também é conhecido por seus numerosos sítios de arte rupestre, que incluem gravuras e inscrições que fornecem insights sobre o passado da região. Número 6. Parque Nacional dos Arcos, em Utah, é uma paisagem hipnotizante repleta de mais de 2.000 arcos naturais de pedra. Um dos mais icônicos é o Arco Delicado, que se ergue a uma altura de cerca de 20 metros e se estende por 16 metros de largura. Sua beleza autônoma, destacada contra o pano de fundo das montanhas La Sal, faz dele um favorito entre fotógrafos e caminhantes. A criação desses arcos começou há mais de 300 milhões de anos. A área era originalmente coberta por um antigo mar que deixou camadas espessas de sal. Com o tempo, esse sal foi enterrado sob camadas de sedimentos, que eventualmente se transformaram em rocha. A movimentação dessas rochas fez com que o sal mudasse de posição, criando domos e cristas, enquanto a rocha da superfície se desgastava devido ao vento e à água. Os arcos foram gradualmente formados. Um dos arcos imperdíveis é o Arco Landscape, que é o arco natural mais longo da América do Norte, estendendo-se por impressionantes 90 metros. Sua espessura delicada parece quase frágil para suportar seu próprio peso, tornando um espetáculo de tirar o fôlego. O arco duplo é outra formação espetacular. Este par de arcos massivos conectados cria um efeito visual deslumbrante, com um arco se estendendo por 44 metros e erguendo-se a 34 metros de altura. É um local popular para escalada e oferece uma perspectiva única da paisagem ao redor. Além dos arcos, o Parque Nacional dos Arcos também abriga a Fornalha Ardente, uma área fascinante dentro do parque. Este labirinto de passagens estreitas e formações rochosas imponentes oferece uma experiência desafiadora, mas recompensadora para os caminhantes. Guardas florestais frequentemente conduzem passeios guiados para ajudar os visitantes a navegar por essas terras labirínticas. Número 5. Drangarnir, localizado nas Ilhas Faroé. Drangarnir é uma espetacular formação rochosa que captura a imaginação com seu impressionante arco natural e pilares de rocha que se erguem do mar situado entre as ilhas de Vagar e Tindalmor. Drangarnir consiste em duas formações rochosas principais, Stori Drangur e Little Drangur. O arco natural entre elas é um dos locais mais fotografados e icônicos das Ilhas Faroé. Essa impressionante característica geológica foi formada ao longo de milhões de anos pelas forças implacáveis do Oceano Atlântico Norte. As ondas erodiram a rocha vulcânica basáltica,
criando o arco e moldando os pilares de rocha em suas formas atuais. O processo de erosão continua até hoje, alterando lentamente a paisagem. O nome Drangarnir vem da palavra faroesa Drangur, que significa pilar de rocha. Stori Drangur, o maior dos dois, se ergue de forma impressionante do oceano, enquanto Little Drangur, embora menor, é igualmente impressionante. Juntos, eles criam uma escultura natural deslumbrante que se destaca contra a costa acidentada. Número 4. Cavernas de Mármore. Situadas na remota região da Patagônia, as cavernas de mármore são uma extraordinária maravilha natural localizada no Lago General Carreira. Essas cavernas exibem uma deslumbrante variedade de cores e formas, criadas ao longo de mais de 6.000 anos de erosão. Conhecidas localmente como capilas de mármore, as cavernas são compostas de mármore sólido e foram esculpidas de forma intricada pelas águas turquesas do lago. As cavernas de mármore consistem em 3 formações principais: a Capela de Mármore, a Catedral de Mármore e a Caverna de Mármore. Cada uma oferece um espetáculo único de padrões ondulantes e tons vibrantes, refletindo o jogo de luz e água. A Catedral de Mármore, com suas colunas imponentes e tetos arqueados, é particularmente inspiradora, lembrando uma grandiosa basílica natural. As cores hipnotizantes de azul e verde das cavernas são devido às águas ricas em minerais do Lago General Carreira, o segundo maior lago de água doce da América do Sul. À medida que a luz do sol penetra na água, ela ilumina as paredes de mármore, criando um deslumbrante espetáculo de luz e cor. O efeito é mais vívido durante a primavera e o início do verão, quando os níveis de água estão mais altos, permitindo que os barcos naveguem profundamente nas cavernas. Acessar as cavernas de mármore requer um pouco de esforço. Os visitantes geralmente viajam até a pequena cidade de Puerto Rio Tranquilo, de onde partem os passeios de barco. A travessia do lago pode ser um pouco agitada, mas a recompensa é uma vista de perto de uma das criações mais belas da natureza. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. As formações rochosas que parecem desafiar as leis da física, conhecidas como rochas precariamente equilibradas ou PBRS. Entre elas, destaca-se a Balanced Rock em Colorado Springs. Esta rocha de arenito vermelho, com cerca de 2 bilhões e 90 milhões de anos, está naturalmente posicionada em uma saliência inclinada e parece desafiar a gravidade, pesando impressionantes 700 toneladas e com uma altura de cerca de 11 metros. Esta maravilha geológica é um espetáculo de se ver, situada no Garden of the Gods Park. A Balanced Rock não é apenas um testemunho da habilidade artística da natureza, mas também de sua engenhosidade. A rocha, localizada a poucos minutos tanto de Manitou Springs quanto de Colorado Springs, é de fácil acesso e totalmente gratuita para visitar. Seus tons avermelhados vibrantes, compostos por camadas de hematita, areia grossa, sílica e cascalho, fazem dela um tema popular entre fotógrafos e entusiastas da natureza. Você conhece outras rochas precariamente equilibradas? Por que você acha que tais formações permanecem estáveis? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Número 3. Os 12 Apóstolos, localizados ao longo da Great Ocean Road em Vitória, Austrália. Os 12 Apóstolos são uma deslumbrante série de pilhas de calcário que se erguem majestosamente do Oceano Austral. Essas formações rochosas podem alcançar até 48 metros de altura. As imponentes formações rochosas foram criadas pela erosão constante de ondas poderosas e ventos ao longo de milhões de anos. Originalmente parte dos penhascos da costa, a força implacável do oceano esculpiu cavernas nos penhascos, que eventualmente se tornaram arcos. Com o tempo, os arcos desmoronaram, deixando essas pilhas isoladas. Curiosamente, nunca houve 12 pilhas. Originalmente, eram 9. O nome 12 Apóstolos foi cunhado na década de 1920 para atrair mais turistas. Antes disso, o local era conhecido como The Sow and Piglets, a porca e os leitões, com a ilha Mutombird sendo a porca e as menores pilhas de rocha sendo os leitões. Devido à erosão contínua, apenas 8 pilhas permanecem. Um dos eventos mais significativos na história recente foi o colapso de uma das pilhas em julho de 2005. Esse colapso destacou a natureza frágil e dinâmica do local, lembrando-nos dos processos geológicos contínuos que continuam a moldar essas formações. A erosão na base das pilhas ocorre a uma taxa média de 2 centímetros por ano, com a possibilidade de novas pilhas se formarem à medida que as falésias se erodem. Os 12 Apóstolos oferecem um contraste visual impressionante entre o calcário áspero e as águas azuladas do Oceano Austral.
Eles são melhor apreciados ao nascer ou pôr do sol, quando a luz banha o calcário em tons dourados, criando uma cena deslumbrante e pitoresca que atrai fotógrafos e entusiastas da natureza de todo o mundo. Número 2. Wulingyuan. Localizado na província de Yunnan, na China, Wulingyuan é renomado por seus pilares de arenito únicos e deslumbrantes. Este local, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, cobre mais de 26 mil hectares e abriga cerca de 3 mil pilares e picos de arenito, alguns atingindo alturas superiores a 800 metros. Essas maravilhas naturais criam uma paisagem que parece quase de outro mundo, com florestas exuberantes e ravinas profundas adicionando a mística do lugar. A formação desses pilares de arenito remonta a aproximadamente 380 milhões de anos, durante o período Devoniano. A área era originalmente um leito marinho que, ao longo de milhões de anos, foi levantado e sofreu extensa erosão devido ao vento, água e variações de temperatura. Esse processo gradualmente esculpiu o arenito em altos e esbeltos pilares. O arenito quartzo, com sua alta resistência ao intemperismo, contribui para a verticalidade e longevidade dessas formações. Um dos pilares mais famosos é a Montanha Aleluja, do filme Avatar, que ganhou fama internacional após ser destacada no filme. Este pilar, com mais de 1.080 metros de altura, inspirou as montanhas flutuantes do filme. A semelhança é impressionante, tornando um local imperdível para fãs e visitantes. A área cênica de Wulingyuan abrange vários locais importantes, incluindo o Parque Nacional Zhangjiajie, o Vale Suoxi, a Montanha Tianzi e a área cênica de Yangjiajie. Cada uma dessas áreas oferece vistas e experiências únicas. Por exemplo, o Parque Nacional Zhangjiajie abriga a icônica Ponte Primeiro Céu, uma ponte natural de rocha que conecta dois picos e oferece vistas de tirar o fôlego. Acessar Wulingyuan é relativamente simples, com a cidade mais próxima, Zhangjiajie, bem conectada por via aérea, ferroviária e rodoviária. De Zhangjiajie, os visitantes podem pegar um ônibus curto até a área cênica. Dentro de Wulingyuan, um sistema de teleféricos, elevadores e trilhas bem mantidas torna a exploração dos pilares e picos conveniente e agradável. Os melhores períodos para visitar Wulingyuan são durante a primavera e o outono, quando o clima é ameno e a beleza natural está em seu auge. Número 1. As Pedras de Moeraki, na praia de Quekoi, na Nova Zelândia, são uma maravilha geológica. Essas enormes pedras esféricas quase perfeitas estão espalhadas pela praia, parecendo que pertencem a um filme de fantasia. Cada pedra pode medir até 3 metros de diâmetro e pesar várias toneladas. A formação das Pedras de Moeraki começou há cerca de 60 milhões de anos. Elas são concreções formadas pela acumulação gradual de sedimentos em torno de um núcleo central ao longo de milênios. Esse processo, conhecido como concreção septária, envolve minerais como calcita, quartzo e, às vezes, dolomita, que cimentam os sedimentos. Com o tempo, essas camadas se solidificam nas formas esféricas que vemos hoje. A superfície de cada pedra apresenta uma rede de rachaduras chamadas de septárias, que lhes dá uma aparência distinta e um tanto extraterrestre. Acredita-se que essas rachaduras tenham se formado à medida que as pedras secaram e encolheram, fazendo com que as camadas externas rachassem e se preenchessem com depósitos minerais que endureceram em veios de calcita. Segundo a lenda maori, as pedras são os restos de cestos, cuias e comara, batata doce que foram arrastados para a costa após o naufrágio do Aruru, uma grande canoa que trouxe os ancestrais para a Nova Zelândia. Esse mito adiciona uma camada de significado cultural à maravilha natural, enriquecendo a experiência do visitante. A praia em si oferece um cenário deslumbrante, com as pedras situadas na costa arenosa, às vezes parcialmente submersas no oceano. Durante a maré alta, os visitantes podem caminhar entre essas pedras antigas, admirando seu tamanho imenso e a arte natural de suas formações. À medida que a erosão continua, novas pedras estão gradualmente sendo expostas dos penhascos de mudstone acima da praia, proporcionando uma exibição contínua do trabalho da natureza. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.